Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre aos domingos está ligadinho no nosso conteúdo jurídico. Mais de 10 áreas do direito que a gente vai atuando, interagindo, respondendo e sempre contando com a tua participação, claro. Já na tela aí a nossa plataforma de contato, tem o WhatsApp, tem o nosso perfil nas redes sociais, que é o mesmo. Vá participando, vá interagindo com a gente. Olha, na edição de hoje estão aqui conosco na área previdenciária o Dr. Bruno Vilar, na área do Direito de Trânsito o Dr. Cristiano Machado e também o Dr. Fausto Mânica lá na área do Direito Familiar. E aqui no telão o Dr. Pedro Guterres, o nosso especialista no Direito Trabalhista. Além disso, preparamos mais conteúdo para a edição de hoje. Veja só, tem o informe sindical com o recado do Sindimetrô RS. Hoje é dia de Direitos da Saúde e também vamos ter uma reportagem aí sobre os servidores públicos e a PEC 66. Você sabe? Está entendendo o que ela traz de modificação nas regras? Fique ligado, a gente vai trazer aqui na edição de hoje do Boca no Trombone. Vamos lá, vamos começar a nossa consultoria? Primeiras dúvidas na área previdenciária, como eu disse, está com a gente o doutor Bruno Vilar, doutor o Adriano lá de Osório. É verdade que o presidente baixou a idade de 65 para 55 anos para quem já tem o tempo de contribuição completa? Muito bom dia, doutor. Bom dia, Solano, bom dia aos nossos telespectadores. Respondendo a dúvida do Adriano, não é verdade, tá, Adriano? É mentira, é fake news, tem circulado nos últimos meses nas redes sociais e muita gente tem perguntado sobre essa questão, mas não é verdade, tá? A regra continua a mesma, a regra permanente 62 anos para as mulheres e 15 de tempo de contribuição e 65 para os homens também 15 anos de tempo de contribuição. Essa regra dos 55 anos é fake news, é mentira, não é verdadeira. Obrigado, doutor. A gente tem uma dúvida que é do direito trabalhista. Quem está com a gente é o doutor Pedro Guterres. Doutor, o Mauro, farei 3 anos de carteira assinada em dezembro. Só tive férias quando fiz 2 anos. Tenho direito a férias esse ano? Muito bom dia, doutor Pedro. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores da Bandeirantes e aos meus colegas aí na bancada do estúdio. Mauro, veja só, as férias funcionam da seguinte maneira. O primeiro ano de trabalho é o período aquisitivo. Quando tu completa um ano, tu adquire o direito às férias. O segundo ano é o ano concessivo. Então, o empregador tem até o final do segundo ano para te conceder as férias. Durante esse segundo ano, tu adquiriu o direito a mais umas férias. Então, agora, o teu empregador tem até o final desse terceiro ano para te conceder essas segundas férias, mas não pode passar de quando completar o terceiro ano. Obrigado, doutor. A gente está recebendo hoje o doutor Cristiano Machado, ele que é o nosso especialista na área do direito de trânsito, assina o quadro Trânsito Legal. Inclusive, a questão, o tema que ele vai tratar hoje vem de uma pergunta, né, de um ouvinte, telespectador, nosso internauta aqui. Final do telefone 3726, ele não se identifica. Sobre multa de trânsito da PRF, lei seca, recusa de bafômetro. Tem recurso? Aí eu lhe pergunto, doutor Cristiano, com base nessa questão, né, quando a multa é federal, quem deve fazer o processamento dessa infração, doutor? Muito bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores. Essa questão das multas da Polícia Rodoviária Federal, né, o cidadão tem que ter ciência que o órgão competente para processar a infração é a Polícia Rodoviária Federal. Hoje, inclusive, nós com as notificações eletrônicas, falta um pouco de explicação de qual é o efetivo endereço e local. Mas quando constar o órgão responsável, Polícia Rodoviária Federal, ele é o responsável pelo processamento da infração. Tá certo. Obrigado, doutor. Também com muita alegria a gente está recebendo o nosso especialista no direito de família, ele que traz o quadro aqui, Casos de Família, doutor Fausto Mânica. Doutor, o Kleber aqui de Porto Alegre. Um pai pode ser detido mais de uma vez por atrasar pensão alimentícia, sendo que ele já foi detido uma vez? É a dúvida do Kleber. Muito bom dia, doutor. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos colegas e telespectadores. A resposta é sim, desde que seja débitos diferentes. Se for, ele só pode ser detido uma única vez pelo mesmo débito. E caso tenha débitos posteriores, sim, ele pode voltar a ser detido. Tá certo, muito bom. Obrigado ao doutor. Agora a gente vai para espaço opinativo. Sim,
Tá chegando o informe sindical assinado pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano. É um prazer estar aqui conversando contigo em nome dos metroviários da Transurb para tratar de um tema hoje muito sério e pertinente a todas as áreas, a todas as pessoas, que é o assédio. 71% das pessoas conhecem alguma mulher que já sofreu um assédio num espaço público. E ainda mais impressionante é que 97% das mulheres dizem já ter sido vítimas de assédio em meio de transporte. Aqui na Transurb, infelizmente, não é diferente. E para dar atenção a esse tema tão indispensável, o Sindimetrô ele lançou uma campanha contra o assédio e pressionou a empresa para que fosse criado um protocolo institucional que ainda não existia para tratar desse tema. Milhares de mulheres passam diariamente nas nossas estações e, infelizmente, o assédio sexual no transporte faz parte da rotina das brasileiras. Para elas, que em sua maioria estudam e trabalham fora de casa, a segurança no deslocamento é uma questão essencial. É importante não só aplicar uma lei que criminalize essa prática, como também desenvolver políticas e mecanismos para prevenção, para garantir que possam se sentir seguras ao exercer o seu direito de ir e vir. Garantir também o seu direito de uma vida sem violência. E a gente precisa, de uma vez por todas, quebrar esse silêncio e denunciar esses crimes, para que os assediadores não tenham como se esconder na segurança que o medo da vítima proporciona para eles. Muito obrigado a Ana Paula Almada, vice-presidente do Sindimetrô RS, sempre nos atualizando das demandas dos metroviários e das metroviárias. Mais consultoria? Mais uma dúvida aqui previdenciária? Quem responde é o doutor Bruno Vilar. Doutor, o Aquiles de São Leopoldo, tenho 60 anos. Quanto tempo de contribuição preciso para me aposentar, doutor? Aquiles, bom dia. Pois então, tu tem 60 anos, tu precisa no mínimo 15 anos de tempo de contribuição e os 65 anos de idade na regra permanente. Porém, pode ser que tu se enquadre em alguma das 5 regras de transição. Para isso é necessário ter os 35 anos, né, o homem, de tempo de contribuição, e aí a depender da idade. Mas o interessante no seu caso é fazer constar o profissional de sua confiança para um planejamento previdenciário, ver se tu já tem os 15 anos de tempo de contribuição que tu não menciona, para ver se precisa esperar até 65 ou se consegue se enquadrar numa das regras de transição mais benéfica possível. Tá certo, obrigado, doutor. Agora a questão é do direito do trabalho. Quem está com a gente é o doutor Pedro Guterres. Doutor, alô, Essi. Trabalhei 16 anos na Santa Casa de Pelotas. Entrei na justiça. Fiz acordo há 1 ano e ainda não cumpriram com o acordo. O que faço, doutor Pedro? Nossa, situação complicada, dona Loeci. Acho que a primeira coisa que a senhora tem que fazer é conversar com o seu advogado que lhe representa nesse processo, para entender quais foram os termos desse acordo. Se esse acordo previa um pagamento postergado ou um tipo de parcelamento, porque não tem justificativa ter sido feito um acordo 1 ano atrás, a senhora não ter havido cumprimento ainda. Acho que a senhora precisa buscar informações sobre esse processo, tanto com o seu advogado, quanto, de repente, diretamente na Justiça do Trabalho. Obrigado, doutor. A gente vai para o direito de trânsito agora. Estamos recebendo o doutor Cristiano Machado, nosso especialista na área do direito de trânsito. Doutor, ainda em relação à pergunta do nosso telespectador sobre a lei seca, quanto ao processo de suspensão da CNH, como a Polícia Federal, Rodoviária Federal tem atuado? E a propósito, cabe ao Detran ou à Polícia Rodoviária gerar o processo? Perfeito. É uma excelente pergunta, porque houve uma mudança, né? Esses processos de suspensão, no caso, por exemplo, de recusa ao bafômetro, anteriormente a competência era exclusiva do Detran. E desde 2021, passou a multa federal, a competência passou a ser no processo de suspensão da Polícia Rodoviária Federal e, para surpresa, até hoje a Polícia Rodoviária Federal não tem gerado processos de suspensão. Certo, obrigado, doutor. A gente tem mais questões. Outra área do direito que a gente atende hoje é o direito de família, com o nosso especialista, o doutor Fausto Mânica. Doutor, o Fabiano aqui da capital, num divórcio onde já foi definido o valor do imóvel e uma das partes irá comprar a parte do outro, onde devo ir para registrar a compra legalmente para que não haja problemas futuramente, doutor? Fabiano, bom dia. A situação aí, geralmente, ela já é definida quando do divórcio, na partilha dos bens. Caso isso não tenha ocorrido,
tens que fazer juntamente a um tabelionato para levar a registro a forma como vai ficar a divisão desse bem. Certo, obrigado, doutor Fausto. Mais uma rodada aqui com os nossos consultores. A dúvida é do direito da Previdência, do Alex, lá de Santa Cruz do Sul, para o doutor Bruno Vilar. Sobre a aposentadoria de motorista de caminhão aos 25 anos, como está essa questão, doutor? Alex, bom dia. É perfeitamente possível tu enquadrar como atividade especial o motorista de caminhão, equiparado ao motorista de ônibus também, né? Enfim, pode se enquadrar tendo os 25 anos, desde que tu comprove a atividade, a exposição, principalmente a ruído e a vibração. O motorista de caminhão tem muito ruído e vibração, tem que comprovar, mediante documentação, que tu estava exposto a agentes nocivos, né? Esses agentes que eu mencionei aqui. 25 anos de atividade especial, se completados antes de 2019, não, independente da idade, pode conseguir a aposentadoria especial. E após 2019, necessário 60 anos e os 25 de atividade especial como motorista de caminhão, comprovadamente pelo ruído e vibração. Obrigado, doutor. A gente tem mais uma dúvida. Estamos recebendo o doutor Pedro Guterres na área trabalhista. Doutor, esse telespectador pede para não ser identificado, final do telefone 0849. Diz ele, trabalho recolhendo cinza de caldeira e como terceirizado numa fábrica de proteína animal, que usa etanol na fabricação de Tem o direito à periculosidade, doutor? Bom dia, nosso telespectador. É bem possível que tu tenha direito à periculosidade, pois pela instalação fabril na qual tu trabalha, é possível que tu esteja exposto a condições de calor extremo pelo uso de caldeiras ou até por essas caldeiras trabalharem sob pressão, embora a que tu estejas limpando, tirando a cinza não esteja ligada, talvez tenha outra próxima de ti que esteja ligada, e isso pode gerar tanto adicional de insalubridade como adicional de periculosidade. Tu mencionas que é utilizado inclusive etanol nesse processo produtivo, eu não sei em qual das etapas, mas de que forma é acondicionado esse combustível dentro da empresa? Tudo isso tu tens que contar para um advogado trabalhista especializado nessa área para analisar tuas condições de trabalho de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e do Emprego e verificar se é o caso de tu postular o pagamento de algum desses dois adicionais. Doutor, a gente está abordando hoje também o direito de trânsito aqui com o nosso especialista, o doutor Cristiano Machado. E doutor, ainda sobre o tema de hoje, como funcionava anteriormente a mudança da lei? E agora, uma vez alterada a legislação, qual é a regra nessas questões das multas em estradas federais, doutor? Até 2021, era competência exclusiva do Detran gerar um processo de suspensão. A partir de 2021, passou a ser competência da Polícia Rodoviária Federal gerar esse tipo de processo. E o interessante, a partir de agora, janeiro de 2024, os municípios também terão responsabilidades de gerar processos de suspensão de acordo com a competência de cada infração. Muito obrigado, doutor. A gente tem mais dúvidas na nossa consultoria. Agora é a área do direito de família que a gente vai atender com o nosso especialista, o doutor Fausto Mânica, o Arley. São 2 filhos. Se a mãe der em vida a casa onde mora para um deles, um filho, o outro filho tem direito? Quer saber o Arley, doutor Fausto? Bom dia, Arley. Essa situação ela não pode ocorrer, porque a legislação não permite que seja doado bem para apenas um dos filhos. E é passível através de uma ação de anulação da doação. Ótimo, muito bom. Obrigado aos doutores que seguem com a gente na consultoria. Olha, quero falar com você, servidor público. Você já ouviu falar da PEC 66? Então vamos tratar, a partir de agora, aqui no Boca no Trombone, desse evento que cobrimos lá no auditório da FECOSUL. A FESISMERS esteve abordando essa temática da PEC 66. Olha só. Tanto na área política, tá, como na área da mobilização. Nós já estamos nos mobilizando para uma marcha a Brasília para nós combater a PEC 66. Como vamos fazer isso? Através da nossa confederação vai ser feito um pente fino em todos os gabinetes de prefeitos. Mas nós do Rio Grande do Sul vamos nos nossos deputados. No nosso deputado nós vamos
conversar com eles pessoalmente, mostrar as maldades que está dentro dessa PEC. Se aprovar a PEC, nós vamos dar a resposta para eles nas urnas. A PEC 66 nos traz uma série de preocupações. Dentre elas, a questão da possibilidade do parcelamento e reparcelamento de débitos previdenciários em até 300 vezes. É uma situação complexa para os RPPS. E uma outra questão importante é que essa PEC 66, da forma que ela foi aprovada lá no Senado Federal, que está em análise pela Câmara dos Deputados, ela retira a autonomia dos entes federativos, ou seja, o município já não poderá mais legislar sobre os seus assuntos previdenciários. E com isso nós avaliamos que o direito da coisa julgada está sendo tolhida. É muito importante essa mobilização feita pela federação, na pessoa do presidente Chicão, indo em todas as entidades eleitorais, fazendo uma assembleia como essa, e também a importância da mobilização da AGIP. Por quê? A AGIP, ela representa as entidades de previdência dos servidores e serão as entidades mais atingidas, não só com a questão das novas regras previdenciárias, ou seja, a tentativa de postergar a aposentadoria dos servidores públicos, né? Mas também a questão do parcelamento da dívida com esses entes, porque na verdade fica autorizando a parcelar, reparcelar e o dinheiro nunca vem para o fundo. Vamos ter que tratar muito ainda desse tema da PEC 66 aqui no nosso espaço com os servidores públicos. Antes do intervalo, vamos para mais duas aqui na nossa consultoria previdenciária e trabalhista. Na previdenciária está com a gente o doutor Bruno Vilar. Doutor, a Leônida, vou fazer 58 anos em fevereiro. Tenho 25 de contribuição. Posso pedir aposentadoria? Olá, bom dia. Ainda não pode, tá? Tu é muito jovem ainda. Tem 58 anos. É necessário, pela regra permanente, tu ter os 65 anos e 15 anos de tempo de contribuição. Tu já tem 25 e 58. Não pode pedir aposentadoria pela regra permanente. Entretanto, pode ser que tu venha se enquadrar em alguma regra de transição. Daqui a pouco vale mais a pena tu esperar os 35, ter a idade mais avançada, verificar uma outra regra de transição que tu possa se enquadrar dentre as cinco possíveis. Então, sugiro, nesse teu caso, consultar um advogado de sua confiança para buscar um planejamento previdenciário, ver se é viável esperar a regra permanente, ou 65, ou talvez se enquadrar em alguma regra de transição mais rentável, digamos assim, com a melhor renda mensal possível. No caso dela, doutor, mulher, 62, né? Sim, 62, perfeito, 62. Mais uma dos trabalhadores aqui, para o doutor Pedro Guterres, a Neuza. Sou aposentada por invalidez, acidente do trabalho em 2018 e até hoje a Santa Casa não quer me pagar a minha indenização. Disseram que por fazer quase 6 anos perdi todo o meu dinheiro. Até hoje não deram baixa na minha carteira, doutor Pedro. Vamos por partes, dona Neuza. Primeiramente, se a senhora está aposentada por invalidez desde o acidente de trabalho, não vai ser dada baixa na sua carteira de trabalho. Seu contrato de trabalho está suspenso e assim deve permanecer enquanto permanecer a incapacidade. Se a senhora for submetida a uma nova perícia, pode ter que voltar a trabalhar. Então, não há por que dar baixa na carteira de trabalho. Em segundo lugar, em relação à respectiva indenização, eu não entendi se a senhora já tem processo ou não, tá? Mas nesses casos de acidente de trabalho envolvendo afastamento previdenciário, a prescrição de 5 anos tem que ser observada com muita ressalva. Há muitas possibilidades desse prazo ser jogado para frente e a senhora ainda ter direito de buscar a reparação pelos danos morais, materiais, estéticos, psicológicos que a senhora tenha sofrido. Então, se a senhora ainda não tem um advogado e não tem processo, eu acho muito importante a senhora procurar um advogado trabalhista para esclarecer todos esses pontos para a senhora. Muito bom. Obrigado aos doutores que seguem com a gente. A gente vai dar aquela paradinha, que é rápida. No retorno, tem mais consultoria previdenciária, trabalhista, familiar e de trânsito e ainda o nosso quadro Direitos da Saúde aqui no Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue
3231-4567. WaterSul 3231-4567. A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. A GT Capital presta assessoria financeira personalizada para cada cliente conforme o perfil e o momento de sua vida. Através de várias modalidades de investimento, a equipe especializada aplica o seu dinheiro com segurança, eficiência e planejamento. Acesse gtcapital.com.br e abra sua conta. GT Capital, assessoria patrimonial para quem busca ir além. O dia começa cedo para todo mundo. Para quem precisa fazer acontecer e para quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer, mas muita coisa aqui passa pelo agro. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Quando o agro vai bem, a vida anda melhor. E quando eu penso que o agro também alimenta empregos, o mercado e o futuro, sempre me emociono. O Senar existe para apoiar o agronegócio, porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. De volta com o Boca na manhã do seu domingo e a gente já vai rapidinho para as nossas consultorias com todos os advogados que compõem a bancada hoje. Doutor Bruno Vilar está na área previdenciária e responde para o Everaldo lá de Montenegro, doutor. A aposentadoria de vigilantes que está na justiça e os processos parados, sabem dizer por quê? Sim, Everaldo, os processos estão parados porque está aguardando julgamento pelo tema 1209 pelo Supremo Tribunal Federal para verificar se os vigilantes com ou sem arma de fogo se enquadram como atividade especial. Perfeito, doutor. A dúvida agora é trabalhista do Augusto lá de Santa Cruz, doutor Pedro. Por que recebo o seguro-desemprego no salário mínimo se na empresa recebia R$ 1.950? Não tinha que receber um pouco mais, doutor? Augusto, o seguro-desemprego ele tem uma fórmula de cálculo, tá? Ele corresponde à média dos teus 3 últimos salários multiplicado por 0,8, ou seja, tu recebe 80% do valor que recebia antes. E pode ter acontecido de nos últimos meses ter alguma variaçãozinha na tua remuneração, no que foi lançado para o cálculo do benefício, e por isso deu menos do que o valor que tu recebia enquanto empregado. Obrigado, doutor. Questão agora do direito de trânsito. O doutor Cristiano Machado está com a gente. Qual a recomendação, doutor, ao condutor que comete uma infração na rodovia federal sobre recursos? Tem alguma diferenciação para as multas estaduais ou municipais? É o mesmo procedimento. Você que não concorda com a infração, você tem 3 fases possíveis. Uma defesa, um recurso de primeira instância e um recurso de segunda instância, igual à competência estadual. Obrigado, doutor. E mais uma aqui na área do direito de família para o doutor Fausto Mânica, da Solange. Meu filho teve 4 anos numa união, só que a moça foi embora de casa. Agora ela não quer assinar a separação, enquanto ele não pagar os 3 anos da casa que pagavam juntos. O que fazer, doutor? Solange, essa situação ela deve ser resolvida através de uma dissolução da união estável aí, para partilhar o período em que, em conjunção de esforços, pagaram a casa. Perfeito. Obrigado aos doutores. A gente vai tratar agora do direito sanitário. Sim, quer saber um pouquinho mais? Então tá no ar a edição de hoje dos Direitos da Saúde. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, telespectadores do Boca no Trombone. Um evento adverso
nos transplantes de órgãos no programa do Rio de Janeiro, em que 6 pessoas foram infectadas por HIV. Realmente a notícia é muito triste que isso tenha acontecido. O Rio de Janeiro tem um sistema muito sólido, o Brasil tem um sistema muito sólido de transplante, né? Apesar de serem poucas pessoas, mas todas as vidas são importantes, né? Isso era algo que não deveria acontecer. Porém, está sendo investigado, está sendo preparado. Eu acho que essa situação adversa não vai colocar em xeque um sistema tão seguro, tão habilitado e tão humano e amplo como o sistema de transplante brasileiro. Eu acho que não tem que se preocupar agora com outros. Há muita fiabilidade, traçabilidade, e as coisas vão ser apuradas e serão resolvidas adequadamente. Então, um abraço, um bom dia para todos e espero que tudo esteja bem. Muito grato, doutor José Toribio, que compõe o time de médicos e advogados aqui dos nossos direitos da saúde. Muito bem, ficamos por aqui. Doutor Bruno, obrigado por hoje e até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Solano. É sempre um prazer estar participando do seu programa. Valeu. Agradeço também ao doutor Pedro Guterres pela assistência aqui aos trabalhadores e trabalhadoras. Grande abraço. Eu que agradeço, doutor Solano. Um bom final de semana para os nossos telespectadores e para os nossos colegas aí da bancada. Doutor Cristiano Machado, temos curso à vista aí, né? Temos um curso 29 e 30 de novembro para aquele bacharel ou advogado iniciante que queira aprender bastante direito de trânsito. Tá aí na tela, ó, inscrições pelo Simpla, né? Pelo Simpla, workshop com o doutor Cristiano Machado. Aproveite, hein? Esse aqui é o craque aqui no estado. Doutor Fausto Mânica, muito obrigado pela assessoria hoje aí no Direito de Família. Muito obrigado, doutor Solano, e aos colegas de bancada e aos telespectadores. Valeu, muito bom. Nosso time estava forte hoje com o Bruno, o Pedro, o Cristiano e o Fausto. Bom, durante a semana a gente faz aquele bate-bola lá nas redes sociais, @programa Boca no Trombone no YouTube, e no domingo que vem, 8h30 da manhã, a gente está aqui junto para mais uma edição do nosso Boca no Trombone. Até lá! A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. O dia começa cedo para todo mundo. Para quem precisa fazer acontecer e para quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer, mas muita coisa aqui passa pelo agro. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Quando o agro vai bem, a vida anda melhor. E quando eu penso que o agro também alimenta empregos, o mercado e o futuro, sempre me emociono. O Senar existe para apoiar o agronegócio, porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade.